Tempo de Cidadania começa agora e hoje vamos falar com a doutora em Educação, Cláudia Santa Rosa. Seja muito bem-vinda ao nosso Tempo de Cidadania. Muito obrigada, Suelen, ao Tempo de Cidadania e toda a audiência. É uma satisfação. Cláudia Santa Rosa, que é uma autoridade da educação no estado, no Rio Grande do Norte, que também já foi secretária de Educação de 2016 a 2018, se não me engano, não é mesmo, Cláudia? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória na educação. Olha, foi uma honra para mim ter tido a oportunidade de ser secretária de Educação do meu estado. Não é eu que fiz aí até ser secretária, uma trajetória na área de educação muito voltada para a educação pública, a escola pública. Realmente o foco da minha atuação. Para mim foi uma honra, foi uma espécie de consagração de toda a minha trajetória, sempre com muita luta, não é, defendendo a escola pública. Foi um desafio imenso, porque eu saí do trabalho mais centrado numa escola ou num grupo de escolas. Se a gente pensa na minha atuação no terceiro setor, através do IDE, o Instituto de Desenvolvimento da Educação, a gente implementa através do IDE projetos e chegamos já a desenvolver trabalhos em uma pequena rede com 145 escolas, mas é completamente diferente, não é, o trabalho como secretária de Educação, como gestora de uma rede de ensino com mais de 600 escolas. Foi um desafio, mas eu avalio que concluí, não é, esse tempo de 2 anos e 7 meses, um tempo muito curto para a enorme tarefa de promover uma educação pública de qualidade, não é? Mas eu avalio que cumpri a missão que me foi dada, que me foi confiada, correspondi às pessoas que sempre acreditaram no meu trabalho, nessa minha pauta tão cara, não é, a sociedade que é a educação. Então, eu saí muito tranquila do cargo, honrei tudo, honrei essa confiança, não somente do governador, mas da população, das pessoas que me conhecem e sempre acreditaram no meu trabalho. Implementamos grandes projetos, programas muito preciosos nessa luta pela qualidade do ensino. Então, eu saí feliz. Cláudia, conta aqui, abre um pouquinho da sua história. Quando é que, na sua infância ou adolescência, houve o despertar para seguir os caminhos da educação? Olha, Suelen, eu digo sempre com muita tranquilidade que, na verdade, eu ingressei no magistério pelas circunstâncias. Eu fui uma menina de interior, um interior relativamente muito pobre, apesar de uma região e de ser o município mais importante da região, a região do Mato Grande, não é? No caso, João Câmara. Mas eu fui uma menina de família muito simples, né, tendo como referência minha mãe, minha avó materna. Estudei, mas lá naquele interior não tinha tantas opções para quem estava concluindo o ensino médio naquela época, o segundo grau, né? Então, a gente tinha o magistério, não é? O ensino médio profissionalizante, que já preparava para atuar como professora, isso ainda em nível médio, e tinha para alguns, né, não atingia todos, a opção de uma formação que preparava muito mais para o vestibular. Isso ofertado numa escola que era uma escola particular, que se pagava. Então, eu não tive muita opção. Fiz o magistério,
Mas eu digo sempre que esse ingresso no magistério foram as circunstâncias, mas permanecer no magistério foi completamente por identificação, por um arrebatamento depois que ingressei, porque logo que eu concluí o magistério, o ensino médio, antes de até mesmo de completar 18 anos, aos 18 anos, já em seguida, eu fiz o concurso público para a rede estadual de ensino, o único concurso na vida que eu fiz, não é? Fiz, fui aprovada, ingressei na rede, comecei a trabalhar como professora em escolas de educação básica, de ensino fundamental, anos iniciais, e depois que eu ingressei, eu realmente, assim, me apaixonei, não é? Fui fisgada e realmente, assim, ali eu compreendi que a educação, de fato, é um caminho para a transformação. Então, eu trouxe para o meu fazer pedagógico toda uma história pessoal. E eu digo sempre que a minha história pessoal é a minha formação. Então, a minha formação, ela se confunde com a minha história pessoal. Eu digo sempre que querer para todas as crianças e jovens uma escola de qualidade, eu me remeto nesse querer à minha história pessoal, porque todo o meu processo de ser cidadã, de ser uma profissional que luta pelo que acredita, tem a ver com a minha história, com aquela menina lá do interior, não é, de família muito simples e que na educação encontrou o caminho para a transformação. Então, eu Cláudia, digo sempre que eu quero, para a maioria, a escola que transforma a educação que eu, através dela, me transformei, minha história. Cláudia, hoje a gente tem os números dizem, né? Quando a gente vai ver pesquisa, vai ver índice, é que a escola pública ela está um pouco atrás das escolas privadas em resultados. E aí, qual é a sua percepção como batalhadora, como doutora em educação, hoje? Como você avalia o principal problema da educação pública no país? Olha, Suelen, o Brasil universalizou a partir da década de 90, não é? Já do século passado, parece bastante tempo, não é? Mas é recente essa história. O Brasil começou a universalizar o acesso à educação, porque a gente sempre lembra da escola pública e faz referências à escola pública de qualidade, que formou toda uma geração de grandes profissionais que assumiram posições na sociedade com brilhantismo, mas era uma escola seletiva, classificatória, que não era acessível a todos. Então, o Brasil começou a universalizar esse acesso. Hoje, praticamente, a educação básica, que começa com a educação infantil e se conclui no final do ensino médio, ela está praticamente universalizada. Há um desafio ainda em relação a vagas para a educação infantil, especialmente a creche, que ainda não temos, né, universalização, mas o fato é que o Brasil avançou muito na universalização, mas não avançou na qualidade. A qualidade do ensino, não houve avanços proporcionais aos avanços que permitiram a universalização praticamente de 100% das crianças de 0 aos jovens de 17 anos. Então, nós temos ainda muitas dificuldades de promover essa qualidade pela desvalorização dos profissionais, começa, né, por aí. Então, os profissionais da educação são muito desvalorizados. A questão da formação inicial, a formação
que começa nas universidades, ela ainda é muito desconectada da realidade das escolas. Então, o professor, ele é formado, ele é preparado para lidar com um aluno ideal, um aluno que não existe na prática, né? Ou é muito a exceção, aquele aluno que a universidade apresenta e prepara os futuros professores. Então, esse professor chega à escola e ele encontra uma realidade desafiadora desse aluno real. A criança, filha do pai, trabalhador, daqueles que não estão, muitas vezes, numa família ideal, estruturada, com aquele desenho que a sociedade segregadora cuidou de moldar. Então, esse impacto é um impacto que produz fracasso escolar, sem falar na própria realidade desse aluno da escola pública que não tem acesso a tantos meios que complementam a formação escolar que os da escola particular têm. A gestão da escola particular é muito mais eficiente, é muito mais ágil, é muito mais focada em resultados, não é, em metas, e na escola pública há muitos preconceitos a quem vincula falar em resultados, em metas, em qualidade, se vincula ainda muito com a questão empresarial, com a questão de uns que dominam outros, não é? Alguns discursos que eles não estão completamente, eu diria que em sintonia com a escola que todos nós desejamos, a escola que promova efetivamente a aprendizagem. Cláudia, estamos numa pandemia e a educação é um setor que sofreu bastante. Primeiro, porque a gente tem questões estruturais de internet, nem todo mundo tem condições de ter um computador, nem todo mundo tem condições de ter um celular com internet para prover esse ensino híbrido, não é? Telepresencial. E as crianças e adolescentes não podiam estar nas escolas presencialmente. Como é que você analisa a gestão da educação na pandemia? O que isso pode trazer no futuro? Primeiro, só me permita dizer que elas não podem ainda, né? As escolas ainda continuam fechadas para as verdade, bem aulas lembrada. presenciais, transcorridos aí 15 meses, infelizmente, as escolas permanecem fechadas, a gente sequer tem perspectivas de quando é que esse retorno vai acontecer. 2020 chegou e disse que era possível ficar pior, não é? O cenário da educação aprofundou desigualdades educacionais severas, mostrou o desafio do país em relação à inclusão digital, porque, como você destacou, além de não podermos estar com crianças e jovens nas escolas, elas não tiveram como e não estão tendo como acessar como seria minimamente o desejável, né? Ter uma boa conectividade, ter equipamentos razoáveis para esse acesso, muitas não têm sequer um smartphone simples, com um pacote de dados simples, e isso também não foi dada a esses que não podem a possibilidade de ter, não é, esse acesso. A gente não presenciou a promoção de políticas públicas nesse sentido acontecerem, não é, nem no Rio Grande do Norte e também em alguns estados brasileiros, né, outros estados, que a situação foi mais delicada ou semelhante à situação do Rio Grande do Norte. Em contrapartida, alguns estados, inclusive vizinhos ao nosso. Então, crianças e jovens, durante a pandemia, não têm condições iguais quando a gente compara escola pública e escolas particulares, né? Enquanto os das escolas particulares têm acessos mais facilitados à conectividade, a equipamentos, os das escolas públicas, infelizmente, enfrentam uma realidade
que não agrada nem um pouco a todos nós e preocupa porque deixa aí consequências futuras gravíssimas quando a gente pensa na coletividade e também nos projetos de vida individuais de cada criança e de cada jovem. Cláudia, eu tenho uma curiosidade. Eu estou aqui, a gente está se preparando para a última pergunta. E aí é minha curiosidade. Você tem interesse em representar a educação e ocupar algum cargo propriamente dito como vereadora? Isso passa pela sua cabeça ou já passou? Não, eu já fui convidada até, já fui convidada a integrar partidos, mas eu nunca me filiei a nenhum partido. Eu entendo que o meu lugar não é de luta pela educação, ele não necessariamente teria que passar por um cargo representativo. Hoje eu não digo mais que dessa água não beberei em relação a nada, porque eu também não me via assumindo um cargo e assumir logo o cargo de secretária de Educação do Estado, né? O único cargo na vida que eu ocupei até hoje. Então, longe de mim dizer dessa água não beberei, mas não me vejo na política, nessa política partidária, concorrendo. Não me vejo realmente. Acho que tem que ter gente talentosa para ocupar todos os espaços. E acredito que há gente com mais talento do que eu para ocupar esse tipo de posição. Olha só, mais talento não sei, mas aí seria um ótimo nome. Você está aberta aí aos convites, na verdade. Vou deixar aqui aberto para quem quiser fazer um convite para você. Estou brincando, Cláudia. Finalizando a nossa conversa, Tempo de Cidadania de hoje falou sobre educação pública e eu trouxe uma especialista, uma autoridade na área, doutora em educação, Cláudia Santa Rosa. Vou deixar aqui aberto para suas considerações finais. Se tiver site, pode indicar. Se tiver rede social também, fique à vontade para os nossos telespectadores. Só agradecer esse espaço, não é? Agradecer a audiência de vocês, dizer da importância que a educação tem e do meu desejo de ver cada vez mais pessoas se comovendo e se movendo pela causa da educação pública. Ainda perceba a educação pública com poucas vozes efetivamente a defender, não é? Especialmente a escola, a frágil escola pública. Então, desejar que os que nos acompanham cada vez mais se comovam com essa pauta e se motivem. E dizer que estou nas redes sociais, através do @Cláudia STA Rosa, né? O STA de Santa, Cláudia STA Rosa, Instagram, Facebook, e Twitter, e sempre pronta para bons diálogos, não é? Diálogos sadios, tendo em vista o que o nosso país, os grandes temas, e principalmente o da educação, que deve pautar os nossos debates, né? Eu acredito assim. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos aqui a sua contribuição e se você quiser ver mais entrevistas como essa, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. A você, muito obrigada pela audiência e até a próxima entrevista. Tchau, tchau.